Bom dia, meus irmãos, meus amigos, aqui meus queridos amigos e seguidores aqui da página do pastor Denis Galvão. Um grande abraço a todos, um excelente bom dia de quarta-feira que nós temos programação na igreja, nós temos culto de doutrina. Eu sou o pastor Denis Galvão e quero trazer para vocês hoje, meus queridos amigos, a todos nós, cidadãos quatipuruenses, paraense, brasileiro, você que está em outro país, que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo, tenha um excelente dia e ouça a palavra do Senhor nesta manhã e ore conosco. Creio que você deva ter os seus motivos de oração, tantos pedidos e agradecimentos a fazer ao nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Afinal de contas, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guia em Sua palavra, e nesse momento Ele quer falar ao vosso coração. Nesta manhã, exatamente às 7h25, Ele quer falar com você de uma forma que você venha a entender, que você venha a compreender a palavra do Senhor para a sua vida hoje e que você se permita ser guiado por ela. Deixe o Espírito Santo de Deus guiar você neste dia, tá certo? Eu gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor antes de nós orarmos. Eu continuo, com o profeta Jeremias, um profeta de Deus, um homem de Deus, um grande servo de Deus, o qual Deus o usou de uma forma tremenda para levar a sua mensagem ao seu povo, ao povo de Deus, um povo que andava em desobediência, um povo que não andava nos caminhos do Senhor, da maneira como o Senhor ensinava, e em meio a situações em que o povo, dentro desse contexto de Jeremias, se encontrava, a iminência de um povo babilônico, do rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadir o território dos judeus e aí então levá-los escravos para a Babilônia. Deus dá um direcionamento para o povo e o povo continua sendo desobediente. Então, dentro desse contexto, Deus fala através de Jeremias ao povo, dizendo que o povo sofreria com isso, sofreria com a sua levada, a sua retirada, sendo arrastado da sua terra para uma terra que eles não conheciam, seria para a Babilônia, seriam escravizados ali pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, no caso. Mas Deus também faz a promessa de trazê-los de volta. Depois de 70 anos, eles voltariam a habitar essa terra, e tudo tem um propósito que o povo precisaria compreender e entender o agir de Deus. Enfim, nesse contexto, Jeremias profetiza ao seu povo, certo? Bem, o texto de Jeremias que eu gostaria de ler se encontra no capítulo de número 35, tá bom? A palavra hoje para nós é fidelidade, tá bom? A palavra para nós hoje, agora nesta manhã, que possa nos guiar durante todo o dia de hoje, é fidelidade. E no capítulo de número 35 do livro do profeta Jeremias, versículo de número, deixa eu olhar aqui. Eu vou ler aqui o texto. Tá, aqui, encontrei. Versículo de número 8, tá bom? Versículo de número 8, nós temos alguns irmãos, amigos, seguidores que já estão nos assistindo. Quero desejar as boas-vindas a vocês, tá bom? Peço que você abra a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia em casa,
no capítulo 35 para você acompanhar do livro de Jeremias. Mas se você não tem, convido você a acompanhar atentamente essa leitura. O capítulo 35 de Jeremias, versículo 8, diz assim: Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casa para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas e assim obedecemos e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dissemos: Vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedeceres às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedeceram às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho ouvido todos os meus servos, dizendo: Convertei-vos agora a cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros, a vossos pais, mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram os mandamentos de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Isso aqui é tremendo, é maravilhoso esse texto. É maravilhoso esse texto porque o texto está contando uma história interessante daquilo que Deus manda o seu servo Jeremias fazer. Deus dá uma palavra para Jeremias, direcionando Jeremias a ir até a casa dos recabitas, dos filhos de Recabe, ali com Jonadab, com os filhos de Jonadab, os recabitas. As ordens que Jonadab dá aos seus filhos, aos seus descendentes, ao seu povo, aqueles que o servem, aos seus servos, era para que eles não bebessem vinho e não se desse a esse desfrute, de estar bebendo vinho, ensinando seus filhos a seguir os mesmos caminhos. Então ele segue exatamente aquilo que Jonadab direciona a eles a seguir. E eles fazem isso e se mantêm fiéis a isso. O interessante é que ele manda eles irem até lá, Jeremias ir até lá, e eles dão essa resposta para Jeremias. E quando Deus manda Jeremias ir até lá, Deus diz assim para Jeremias levar vinho e entregar vinhos para eles beberem. E a resposta que eles dão para Jeremias é que não, eles não vão beber vinho. Eles são obedientes, eles são fiéis às ordens do seu pai, Jonadab. Com relação a isso, se faz um comparativo com aquilo que Deus tem falado ao seu povo, porque Deus é o pai do povo judeu, e faz um comparativo com aquilo que Deus tem falado ao seu povo, as ordens, o direcionamento que Deus tem dado. E o que acontece é totalmente o contrário daquilo que os filhos de Jonadab fazem. E Deus, então, ele coloca, interessante, porque ele vai colocar esse exemplo de fidelidade
né, diante das palavras que ele tem dado para o seu povo, e o seu povo tem se mantido infiel, não tem obedecido. E o interessante é que no final de tudo isso, o que Deus fala através de Jeremias é o seguinte, ele diz assim: por isso, versículo 17, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram, clamei a eles e não me responderam. A casa dos... Aí se refere agora aos recabitas. A casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Porque é isto que Deus quer. Quem Deus quer na sua presença são homens fiéis aos seus preceitos, homens obedientes como os filhos de Jonadab, homens que obedeçam os seus pais, homens que sigam de geração a geração os ensinos da sua família. E é exatamente isto que eu gostaria que Deus coloca no meu coração para que seja transmitido a nós, a todos vós. Que sejamos obedientes aos nossos pais. A Bíblia nos ensina que nós, pais, devemos ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar. E o interessante é que nós, cristãos, devemos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, de obediência, de respeito, de fidelidade aos seus ensinos. É assim que nós devemos agir. Se o mundo hoje está do jeito que está, é por conta de uma desestruturação na família. Os filhos têm sido muito desobedientes aos pais. Os pais, inclusive, das gerações anteriores que receberam os ensinos para que hoje fosse transmitido para os seus filhos, estão negando isto, não estão fazendo, estão se alinhando às situações que o mundo tem para oferecer. O mundo pós-moderno não tem nada de bom para oferecer, de educação, de princípios para os nossos filhos. Aquilo que nós temos de bom para oferecer para os nossos filhos são aquilo que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. E isso nós devemos dar continuidade nas gerações futuras. Nós aprendemos, mas isso não serve, não é para servir somente para nós naquele tempo, mas é para servir para nós ensinarmos os nossos filhos agora, ensinar eles nos caminhos em que devem andar. E nós precisamos parar um pouquinho para ouvir o que o Senhor tem para falar nos nossos corações, porque o tempo em que nós estamos vivendo agora são tempos difíceis. Assim como o apóstolo Paulo fala ao jovem pastor Timóteo, ele diz que são tempos difíceis, e nesse tempo que nós estamos vivendo difíceis, as pessoas não aceitariam a pregação do Evangelho, não aceitariam o bom ensino, não aceitariam a doutrina, não aceitariam mais os princípios basilares da família. Isso seria posto de lado. Por quê? Porque o mundo tem uma tendência de seguir um novo direcionamento, de seguir um novo estilo de vida, um estilo de vida que é por demais atrativo à juventude. Hoje, os jovens têm à sua disposição a tecnologia, estamos na era da informação, os jovens têm isso à disposição. E o interessante é que tem sido para estes jovens negado os verdadeiros princípios basilares da família, aqueles que há milhares de anos vêm sendo sustentáculos das famílias de bem, das famílias de Deus.
Então são homens assim, homens fiéis, homens obedientes, homens que não se dobram à situação atual. O apóstolo Paulo é muito enfático quando ele vai falar no livro de Romanos que nós precisamos mudar o mundo pela renovação da nossa mente. A nossa mente tem sido todo o tempo renovado, os ensinos da palavra do Senhor, para que no tempo em que nós estamos, nós possamos pô-la em prática. Isso é muito importante para nós, o cuidado que nós devemos ter. Então, são esses. Por isso, assim diz o Senhor no versículo 19, o Deus de Israel nunca faltará, nunca, é isto que ele diz: homem a Jonadab, filho de Recado, que esteja na minha presença. Por quê? Porque são homens obedientes, porque são homens fiéis, que obedecem aos seus pais, que sigam os caminhos ensinados pelos seus pais, sigam os preceitos, valorizam os princípios basilares da família, valorizam os ensinos dos seus pais, dão crédito, põem em prática, vivem exatamente aquilo que é ensinado pela sua própria família. No nosso caso, como cristão, como família de Deus, como povo de Deus. Isso é muito importante para nós, que fique essa palavra guardada no seu coração e que ela possa te guiar neste dia de quarta-feira, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu gostaria nesse momento de orar por você, de orar por sua família, para que você possa aproveitar esta palavra e deixar com que ela te guie, com que ela faça uma grande diferença na sua vida hoje. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Se você quiser, você pode dobrar o seu joelho aí na sua casa, ou sentado ou em pé, do jeito que você estiver, da maneira que você se sinta mais à vontade. Ore ao Senhor. Ore, tá bom? Meu Deus, meu Pai querido, nós te louvamos na beleza da tua santidade, ó Pai bendito. Te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, ó Pai, por esta palavra. Obrigado pelo teu ensino nesta manhã. Que possamos pôr em prática a cada dia, nos deixar ser guiados pela tua palavra, pelos teus ensinos. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é que tem os conselhos, os melhores conselhos para as nossas vidas. Que possamos seguir os teus conselhos, que possamos ser homens e mulheres obedientes, ensinando os nossos filhos no caminho em que devem andar, para que nunca falte homem nenhum na tua presença, ó Pai, homens como os filhos de Jonadab, os recabitas, no nome do Senhor Jesus. Livra-nos de todos os males, perdoa os nossos pecados, é o que nós te pedimos, ó Pai. Direciona as nossas vidas, assim nós oramos, ó Pai bendito, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a consolação do seu Santo Espírito seja com todos. E todos dizem amém, glória a Deus, aleluia. Tenham um bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor os acompanhe.